Boa tarde a todos. O Senhor continue abençoando a nossa união de casais. Estou muito feliz, honrado de estar aqui compartilhando com vocês nessa ocasião. Eu quero falar nesta tarde sobre este tema, em guerra por nossas famílias. São lições que eu trago aos irmãos a partir do livro de Esther. Estou gravando na minha casa aqui, no interior de São Paulo, a casa da minha mãe, né? Espero que os vizinhos colaborem, mas a gente está adotando essa plataforma em vista da pandemia. Mas orando a Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, podemos estar abençoando, inspirando as nossas vidas sobre este tema, em guerra por nossas famílias. Nosso texto central, sobretudo baseado no livro de Esther, eu trago com os irmãos para o texto, como texto central, Esther capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas se você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? O texto de Esther é um texto profundo, é um texto maravilhoso, e eu creio que para esta ocasião ele também nos inspira a falar sobre as guerras que nós travamos em relação à nossa família. Se você não sabe, meu querido irmão e irmã em Cristo, você que procura uma vida em Cristo Jesus, edificar a sua família em Cristo Jesus, nós estamos em guerra e precisamos ter uma posição nesta guerra. Permita-me ilustrar desta maneira para os irmãos. Vocês estão vendo aí essa imagem, falando sobre essa inspiração. Estamos em guerra. Nós temos mais à direita um soldado, essa foto mais colorida, fortemente armado. Ele está ali com a sua bazuca. E aí, se nós fizéssemos a pergunta, aqui está um segundo soldado, apenas com uma faquinha nas mãos. Se a gente fizer a pergunta, qual dos dois venceria esse combate? Facilmente nós podemos responder aquele que está melhor equipado, aquele que está melhor armado. Mas, se fizermos uma pequena mudança, e a mesma pergunta for aplicada, ali está o soldado agora, mais à esquerda, fortemente armado, mas ele está de costas, e o inimigo vem sorrateiramente. Então, ainda que ele tenha a arma mais forte, a arma das armas, o outro com apenas um punhal, pode matá-lo pela sua distração, pelo fato de ele não estar em posição. E meu querido e querida irmã, na batalha por nossas famílias, por nossos casamentos, pelos nossos filhos, nós precisamos estar constantemente em posição. Nós temos as armas. A palavra do Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores. O Senhor nos deu o seu Santo Espírito. Nós confessamos a fé em Jesus Cristo. Ele nos deu o seu Santo Espírito. Romanos 8,31 nos diz que se Deus é por nós, quem poderá contra nós? Mas, meus queridos, nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo que tenta sorrateiramente, dia após dia, encontrar uma brecha. E se nós dermos essa brecha, se nós não tomamos posição na guerra, essa posição vigilante, se nós não estamos ali num bom posicionamento, percebendo as circunstâncias que nos rodeiam, o inimigo pode nos vencer. Somos conclamados. É isso que eu acredito que o texto de Esther vem trazer para nós. Estar atentos, estar em posição, estar pronto para guerrear, estar realmente confirmando aquilo pelo qual nós fomos chamados. Se eu perguntar então aos irmãos, quais seriam os desafios para as nossas famílias, para criar as nossas famílias, para conduzir as nossas famílias, sobretudo no caminho de Cristo? Quais são os desafios da família cristã nos dias de hoje? Certamente você teria muitos elementos a indicar. Eu, como estou fora há um tempo, tenho ouvido algumas coisas, mas trago algumas reflexões, um desejo de te provocar, de trazer essa reflexão de como é importante
A gente está atento nessa guerra. A revista Comunhão, ela nos diz que o número de divórcios no Brasil cresceu em 2010 até o presente 200% e passou a ser igualado o número de separações entre os cristãos e os não cristãos. Quer dizer, um casal que professa Cristo, assim como casais que não professam a Cristo, o número de separação entre eles está sendo equiparado. Muitos que confessam a Jesus têm entrado pelo caminho do divórcio. O IBGE, em 2018, nos diz que 1/3 dos casamentos no Brasil terminaram em divórcio. Em 2018, 1/3 dos casamentos no Brasil terminaram em divórcio. Há uma página da psicóloga Lisiane, falando sobre mães que ensinam, traz como ela enumera os 10 principais desafios da família cristã. E ela vem dizendo e discorrendo sobre esses temas, falando sobre a cultura anticristã, falando sobre o divórcio, são desafios da família cristã hoje, negócios que têm se reconfigurado principalmente nesses últimos dias, atrapalham, são desafios para uma família enraizada em Cristo. A figura paterna ausente. Esse tema mexe muito comigo, porque eu acabei de fazer um curso, citei na última mensagem, que é O Mundo Precisa de um Pai. E neste curso eles vão discorrer e mostram como as decadências da nossa sociedade são provenientes de lares sem pais. A ausência paterna sendo totalmente destrutiva para a nossa sociedade. E essa ausência se dá não somente por morte, um filho que cresceu, perdeu o pai quando era criança, ou por abandono, questão de divórcio, o pai acaba abandonando seus filhos, mas também por pais que estão presentes, mas suas presenças são negligentes e totalmente tóxicos, seus comportamentos, seus exemplos são tóxicos. E isso tem gerado pessoas frustradas, isso tem gerado os delinquentes que temos nos dias de hoje, tudo advindo da ausência da figura paterna. Ela fala também sobre a falta de disciplina, pressões financeiras, falta de comunicação, influências negativas da mídia. Eu tive a infelicidade, voltando de um dos cultos, de ligar no Fantástico. Eu não consegui assistir meia hora do programa. Ver como a mídia está bombardeando os princípios cristãos, a maneira como a gente deve conduzir a nossa família. E eu estive fora e não sabia que já estava dessa maneira. Fico imaginando os irmãos que constantemente têm enfrentado essas negativas, essas influências negativas da mídia. Fala também do equilíbrio do trabalho e da família. Até pela situação econômica que nós estamos enfrentando em nosso país, isso também tem sido um desafio para as famílias cristãs. E o materialismo se torna também desafios na maneira como conduzimos nossas famílias. Por isso, quero reafirmar a inspiração deste texto. Nós estamos em guerra. Precisamos perceber esta guerra. Perceber que o inimigo sorrateiramente está atacando as nossas famílias. E nós precisamos tomar uma posição, tal como foi para Esther, quando a palavra de Mardoqueu chegou para ele. Quem sabe, não é para este momento que você se tornou rainha. Ela tinha possibilidade, tinha o destino do seu povo nas suas mãos. Eu me dirijo a você. E se você tiver o destino da sua família em tuas mãos? Como cristãos evangélicos, o Senhor nos muniu de toda a sua palavra, do poder do seu Espírito. E nós precisamos guerrear por nossas famílias. Lampejos desse texto que nós lemos, de Esther, capítulo 4, 14. Nós vemos frases como a de Edmund Burke, que ele disse o seguinte: a única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. Edmund Burke. Também nós temos Martin Luther King Jr., quando ele estava à frente no movimento, na busca pelos direitos dos cidadãos negros americanos. E aí perguntaram para ele, diante de tantas mortes, de tudo que estava acontecendo com aqueles que estavam seguindo neste movimento, perguntaram se ele não se incomodava. E ele disse: não são
os barulhos dos maus que me incomodam, mas sim o silêncio dos bons. É o silêncio dos bons que incomodam. Aqueles que podem fazer a diferença e estão cruzando os seus braços. Meus irmãos, não é hora de cruzarmos os braços para a nossa família. Ainda mais com o bombardeio que nossas famílias vêm sofrendo. É o momento de nós tomarmos a posição que Deus nos deu para lutar por nossas famílias. Então nós vamos refletir, quero trazer alguns princípios do livro de Esther, refletindo de capítulo a capítulo, alguns princípios que quero deixar nessa tarde para você, assim como um conselho, assim como uma recomendação, né? Leia o texto de Esther, ele tem muito a falar aos nossos corações, é um texto maravilhoso. Se você puder ler esse texto, nós vamos refletir um pouco sobre isso, mas eu quero aguçar o seu desejo de poder estar lendo o livro de Esther. O que nós temos no capítulo 1? Nós temos todo um contexto do qual surge o livro de Esther, né? Falando do rei Xerxes. E o rei Xerxes estava dando uma festa aos seus súditos, aos líderes de outros países, querendo mostrar, ostentar todo o ganho do seu governo, mostrando a ambição que ele tinha. Ali estava um contexto de bebedeiras, e tudo isso foi precursor para a desgraça que por fim derrubou a rainha Vasti. Porque no último dia da festa, depois de tudo que ele fez, ele queria trazer então e mostrar a todos a rainha Vasti, aos seus convidados, ele queria mostrar a rainha Vasti, e por algum motivo que não é revelado, a rainha Vasti recusou o convite do rei. Fico imaginando se não seria por ter sido, já estavam ali tantos dias de festa, na bebedeira, nesse contexto, mostrando, ostentando, com ambição, com orgulho, né? Mas a rainha acabou recusando, e isso trouxe muito incômodo, isso trouxe uma situação catastrófica ali no reino. Então ele foi orientado a substituir, destituir a rainha Vasti, procurar uma nova rainha, estabelecer e reprovar por completo o comportamento da rainha Vasti. Esse é o contexto, no início desse livro. E eu creio que ele traz um princípio para nós, o princípio dessa percepção. Todos esses itens que trouxe, esses números que trouxe, provocando aí os irmãos que tem se constituído um ataque às famílias cristãs no Brasil. O texto nos chama para a percepção, a sensibilidade, a perceber o nosso decadente contexto e a decadência dessa geração. Meus irmãos, nós estamos já passando o bastão, daqui a pouco nós não estamos mais. E o que vai ficar para a próxima geração? O que vai ser da próxima geração? O texto de Esther nos chama a perceber tudo aquilo que envolve o nosso contexto. Nós somos desafiados em Cristo Jesus a perceber tudo que envolve o nosso contexto, a lutar por nossas famílias. Chegamos então ao capítulo 2. E o capítulo 2 nos compartilha das circunstâncias catastróficas na descrição da origem de Hadassa. Hadassa que depois veio a se tornar Esther. Esther era órfã. Ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Ela perdeu seus pais. Imagine isso, ter sido criada por um primo. Fala o contexto também de Esther da destruição da sua terra natal. Ela estava lá como escrava, o povo judeu estava como escravo. Foi levado ao exílio pela Babilônia, e depois a Babilônia foi dominada pelos persas, que aí então veio o reinado do rei Xerxes. Então era um povo já subjugado. Esse era o povo de Hadassa, que depois veio se tornar Esther. E no verso 10, sobre a recomendação daquele que o criou, do seu primo Mardoqueu, veja bem, o rei destituiu Vasti, conclamou que fosse levantada por todo o reino as mulheres mais belas, uma nova rainha seria instituída no lugar de Vasti. E Esther era extremamente bela, mas quando ela foi selecionada, o seu primo, que acabou criando ela, deu-lhe a recomendação, no versículo 10, de não indicar qual era o seu povo. Até, talvez, aqui sou eu
imaginando e refletindo sobre isso, né? Talvez pela estigma do povo, de ser um povo dominado, que passou pela luta da escravidão, dominado pelo povo babilônico, depois Babilônia dominada pelos persas. Também há indicações nos capítulos posteriores de que os costumes do povo judeu era visto de uma maneira estranha. E por isso, talvez Mardoqueu indica a Esther, não indica de qual povo você é. Mas veja todo o contexto de onde veio Esther, né, de ser órfã, de ter vindo de um povo dominado, um povo que teve a sua nação destruída e foi levada como escrava até aquela terra. Ela foi eleita então a mais bela, ela se torna rainha no lugar de Vasti. Nós vemos isso no versículo 17 e no versículo 21. Veja que capítulo intenso, né? Mostrando tudo isso. No meio disso tudo, no final, no versículo 21 do capítulo 2, Mardoqueu, ele percebe uma conspiração que estava sendo feita contra o rei Xerxes. E sabendo que Esther estava lá, veja como a perspicácia, a sabedoria de Mardoqueu, né? Ao ver a situação, ao perceber a situação, não focando somente no seu povo em si, mas ele percebe que havia uma conspiração contra o rei. Ele, sabendo que Esther estava já no palácio do rei, leva a informação até Esther, e Esther leva até o rei Xerxes. Isso veio a salvar a vida do rei Xerxes. E com isso, meus irmãos, o que eu trago como princípio para nós? Algo importantíssimo no empenho, na luta por nossas famílias. Resiliência. É necessário que sejamos resilientes. Se Esther e Mardoqueu ficassem focados somente nas suas desgraças, somente no fato que estavam ali como povo dominado e não se abrissem para as oportunidades, talvez nada disso teria acontecido. Isso é uma lição para cada um de nós. Nós podemos, e nós temos aí visto tantas instruções, tantas lições que têm sido trazidas aqui na nossa união de casais, né? Tanto do irmão Eduardo como dos convidados que têm vindo e têm ministrado sobre como gerar, como cuidar do nosso casamento, da nossa família. E certamente a gente pode perceber alguns erros nos caminhos, mas se nós ficamos focados e submergidos nas nossas tragédias, nós acabamos nos fechando para as oportunidades. Resiliência é a capacidade de transformar as nossas tragédias em oportunidades, ainda que o contexto seja difícil e esteja ali para nos derrubar, para nos derrotar. A resiliência vai perceber este contexto, essas dificuldades e transformá-las em oportunidades. E aí a pergunta que eu volto para você: você no cuidado com a sua família, você tem sido resiliente? Ao perceber todas as lutas que nós temos para conduzir a nossa família, você tem sido resiliente? Tem transformado suas tragédias em oportunidades? Foi isso que Mardoqueu e Esther fizeram. Assim ela se tornou rainha, assim Mardoqueu teve a oportunidade de salvar o rei Xerxes. Chegamos ao capítulo 3 e nós temos a figura de Ramã. Ramã, um homem extremamente cruel, que acaba sendo promovido diante do rei, e ao ser promovido ele queria ostentação. Ele talvez seria o protótipo, o fruto desse contexto de ambição, de bebedeira, de ostentação. Ele reproduz isso. E ao ser promovido diante do rei, ele queria que as pessoas se prostrassem diante dele. E Mardoqueu não faz isso. Ele constata então, gera no seu coração ódio por Mardoqueu, constata que Mardoqueu era judeu, e ele gera um ódio pelo povo judeu, pelos costumes judeus. E ele então, no capítulo 3, pede permissão ao rei, o selo real, para escrever cartas e eliminar o povo judeu. E da maneira como as coisas estavam acontecendo ali, não se explica qual é o motivo, mas o rei concede. E ele então começa a fazer decretos para eliminar o povo judeu. Isso traz também para nós uma lição. A lição de que nós devemos, na luta por nossas famílias, ser vigilantes quanto à crueldade e o jogo sujo do inimigo. O inimigo está constantemente lutando contra
a paz das nossas famílias, quanto à maneira de conduzirmos as nossas famílias. E ele joga sujo. E infelizmente, pessoas cruéis como Ramã são promovidas. E essas pessoas estão aí, são fluentes. Muitos acabam sendo influenciados por tipos como Ramã. Pessoas cruéis, e a crueldade não hesitam em ter atitudes de crueldade contra as outras pessoas. Isso acaba sendo uma influência contra nós. Sejamos vigilantes contra a crueldade e o jogo sujo do inimigo. É mais um princípio que compartilho com vocês através do capítulo 3 do livro de Esther. Chegamos ao capítulo 4. Capítulo 4, ao perceber, ao chegar a Mardoqueu e aos judeus que estavam em Suzã, de que Ramã estava conspirando e já estava criando as cartas, que estava conspirando para a eliminação do povo judeu. Diz que Mardoqueu, os judeus que estavam com ele, rasgaram as suas vestes e se deitaram no pó e nas cinzas. É interessante se um dia aí os estudantes de teologia, amantes de teologia como eu, né, se vocês estudarem o processo de canonicidade do livro de Esther, quer dizer, discutiu-se muito se Esther poderia estar ou não no canon, que é o livro da Bíblia, se era um livro santo, porque em nenhum dos capítulos você vai ter o nome de Deus sendo citado. Em nenhum dos 10 capítulos do livro de Esther, o nome de Deus é citado. Porém, nas entrelinhas e nas práticas, principalmente do capítulo 4, está totalmente intrínseco realmente a relação com Deus. Um desses princípios que a gente pode ver é no capítulo 4, quando eles recebem então a notícia de que Amã estava ameaçando eliminar todo o povo. Ele rasga suas vestes, entra num profundo lamento e deita-se no saco de cinza e pó. Algo que demonstra já a prática do Antigo Testamento, da devoção a Deus, da entrega a Deus, de uma profunda tristeza, mas também de um clamor, de uma intercessão, de uma busca ansiosa por Deus. É o que este simbolismo de se rasgar as vestes e deitar no saco de cinzas significava. E ali Esther fica sabendo então desse clamor que estava sendo levantado, das lágrimas de Mardoqueu, seu primo. Ela fica inquieta e ali do palácio ela fica tentando saber, tenta insistentemente ver se Mardoqueu poderia entrar, o que estava acontecendo com ele. Então que ela envia seu servo a falar com Mardoqueu, envia com vestes para que ele se trocasse, porque alguém com saco de cinza não podia entrar ali no palácio. E por fim Mardoqueu fala com o servo e manda um recado para Esther, que é o texto que nós acabamos lendo. Mardoqueu avisa Esther, o povo estava sob intensa ameaça, e Mardoqueu pede a Esther: você agora que é rainha, vá até o rei e interceda por nós. Quem sabe não foi para este momento que você foi colocado como rainha. E Esther volta a resposta a Mardoqueu, lhe dizendo: eu não posso ir à presença do rei, porque o rei decretou, qualquer um que for à presença dele sem ter sido chamado, essa pessoa morre. E se eu for chamada, se eu for até ele e o rei não me chamou, eu posso ser morta. E aí Mardoqueu então diz: não pense que você vai se livrar. Deus pode levantar outra pessoa, mas você e a família do seu pai não se livrará. E aí vem a resolução de Esther no versículo 16, onde ela diz: então faça o seguinte, conclame o povo, faça um jejum de 3 dias, eu vou jejuar também durante os 3 dias, e então falarei com o rei. Se eu tiver de perder a minha vida, perderei. E ali eles tomam essa resolução de estar orando e jejuando, buscando a face de Deus quanto à situação em que eles estavam inseridos. E isso, meus irmãos, traz um princípio importantíssimo para nós. Importantíssimo para nós na luta por nossas famílias. Nós precisamos de uma decisão comprometendo a nossa vida. Eu me lembro que quando eu via algumas coisas que estavam acontecendo no Brasil, e eu num contexto diferente, disse: puxa, graças a Deus não estou criando os meus filhos nesse contexto. E ali fui incomodado, porque
mesmo que eu esteja criando os meus filhos longe desse contexto, eu preciso orar pela minha família, eu preciso rasgar as minhas vestes, derramar a minha alma, estar clamando a Deus, pedindo a Deus pela minha família. E certamente a situação pode chegar assim, a atingir a minha família, mas nós temos que estar vigilantes. Nós temos essa decisão, nós podemos tomar essa decisão comprometendo mesmo a nossa vida, de estar orando, de estar derramando a nossa alma diante do Senhor e pedindo a Deus que esteja realmente movendo céus e terra em favor da nossa família. Precisamos dessa decisão comprometida. Chegamos então ao capítulo 5. Capítulo 5, nós vemos o empenho, o investimento por parte da rainha Esther. Ela vai até o rei, ela arrisca a sua vida. O rei estende o seu cetro, sua vida foi poupada. E o rei então fala: Esther, o que você quer? Ainda que seja metade do meu reino, eu vou te dar. Uma frase muito corriqueira do Antigo Testamento. E ali Esther então convida o rei para um banquete. Esther, já nesse primeiro encontro, poderia ter colocado toda a sua angústia para fora. Mas ela decide investir, ela decide se empenhar, ela decide fazer de uma outra maneira, não por impulso. Isso é muito interessante. Então Esther convida o rei. Então, se é do agrado do rei, que ele venha a um banquete e traga Ramã, que é o inimigo declarado do povo judeu. Então Esther faz todo esse investimento. O rei vai ao banquete, ela oferece um segundo banquete, e é somente nesse segundo banquete que ela vai levar a sua questão. E ao mesmo tempo que Esther está se dedicando, investindo, fazendo tudo isso para então falar com o rei, o inimigo estava trabalhando, porque Ramã ainda se encontrava extremamente incomodado, com crueldade, ódio no seu coração por Mardoqueu, o povo judeu, e ali, orientado por sua esposa, seus amigos, ele decide então construir uma forca de 20 metros para enforcar Mardoqueu e assim aplacar a sua ira, a sua raiva contra o povo judeu. Que princípio isso traz para nós, meus queridos? Refletindo neste capítulo, diante de tudo isso, eu quero conclamá-los a investir, invista e dedique-se na luta por sua família, mas consciente da oposição do inimigo. O inimigo continua ali lutando, ele não para. Então a gente precisa se dedicar ainda mais, lutar ainda mais, investir, não deixar de investir jamais, porque o inimigo não para. A gente precisa também investir. Somos conclamados a investir, a se dedicar para as nossas famílias. Não cruze jamais os braços pela sua família. O Senhor, através da sua palavra, eu creio, neste capítulo 5 está nos exortando a isso. Chegamos então ao capítulo 6. No capítulo 6 de Esther, nós temos o resultado de um sonho. O rei tem um sonho e ele se lembra da conspiração e de que ele foi salvo porque Mardoqueu entregou os conspiradores, o plano dos conspiradores contra ele. Então o rei, incomodado, fala: tem que honrar. Será que a gente fez alguma coisa por esse tal Mardoqueu, depois, diante daquilo que ele fez? E então ele decide honrar Mardoqueu. E ele faz isso através da pessoa de Ramã, que no seu orgulho achava que ele seria honrado. E a partir daquele momento, a crueldade de Ramã é recompensada por uma queda sem fim. E aqui temos algo tão maravilhoso. Nessa noite que o rei sonhou, era o dia em que Ramã queria enforcar Mardoqueu. E veja o que Deus fez. Trouxe o sonho ao coração do rei. Ele se lembrou e lembrou-se de honrar Mardoqueu. Seria o dia que Mardoqueu ia ser enforcado. Deus esteve agindo. E isso traz um princípio ao meu coração que eu quero deixar para vocês. O Senhor guerreia e vence as lutas que não podemos vencer. O Senhor guerreia e vence as lutas que não podemos vencer. Na luta pelas nossas famílias, nós jamais podemos deixar de confiar que há lutas que nós não podemos vencer, mas Deus está ali, guerreando, lutando por nós, agindo. Ele há de responder às nossas orações. Por isso precisamos ter intimidade com Ele
nessa batalha. Chegamos então ao capítulo 7 e 8. Esther aguardou o momento oportuno para que sua investida fosse completamente aceita e inegociável. Como resultado, Deus transforma o pranto em dança. Que sabedoria tremenda, Esther. Foi somente no segundo banquete, depois que o rei estava saciado, depois que o rei foi totalmente, bajulado ali por Esther, e vendo todo o investimento, toda a dedicação de Esther, que ele pergunta, então, Esther, qual é a sua queixa? O que você gostaria que eu fizesse? Ainda que seja metade do meu reino. Ele repetiu isso insistentemente. E foi neste momento que Esther então leva ao rei a sua queixa. O meu povo está sendo ameaçado por um homem perverso e cruel. E então ela denuncia Hamã. E naquele momento, Hamã é condenado, ele é morto na mesma forca que ele tinha feito a Mardoqueu. Deus agindo o tempo todo, Deus ali também condecorando todo o esforço de Esther. Deus então age em favor de Mardoqueu e de Esther. E Deus transforma o pranto em dança. O povo judeu é salvo. O povo judeu recebe a graça do Senhor para se livrar dos seus inimigos. Isso traz um princípio precioso que eu quero deixar também nessa ocasião para cada um de nós, refletindo sobre os capítulos 7 e capítulo 8. Não se precipite. Haja conforme o agir do Senhor. Deus tem o seu momento. Deus tem a sua maneira de agir. E quando nós fazemos com Ele, junto com Ele, Ele agindo através de nós, o resultado é diferente. E às vezes as circunstâncias aparecem, as dificuldades vêm sobre nós, e a gente ali é desafiado a pensar, a gente a fazer o nosso impulso, da nossa maneira, no nosso momento. Mas este texto vem ensinar para nós, vem chamar o nosso coração a não se precipitar, mas a agir conforme o agir do Senhor. Quando nós fazemos segundo o agir do Senhor, no momento do Senhor, Deus há de fazer, Deus trabalha e ninguém pode fazer recuar a mão do Senhor. A vitória é certa, mas nós precisamos estar antenados com Ele, sensíveis a Ele, sensíveis ao seu agir, agir com Ele, mas não jamais atrapalhar o seu agir. Esses capítulos, creio, trazem essa inspiração para nós. Chegamos então ao capítulo 9 e 10, que nos traz o legado da festa chamada Purim, do Purim. Purim era um objeto usado para tirar sorte. Desde o Antigo Testamento, na época de Moisés, foi instituído o Purim como um elemento para tirar sorte no meio do povo de Israel. Mas a reflexão em relação ao Purim no livro de Esther é como se os judeus, a sorte dos judeus fosse jogada. E como se eles tivessem a possibilidade da morte e da vida. E Deus agiu em favor do povo judeu. E eles receberam esse grande livramento, que se tornou algo que era para ser lamentado, se tornou uma grande festa. A festa do Purim é uma das festas mais prestigiadas ainda hoje pelo povo hebreu, pelo povo judeu. E isso traz para nós um outro princípio. E Deus abençoou, inclusive colocando Mardoqueu na administração. Ele era o maior em todo o governo, somente em relação ao rei Xerxes. O rei Xerxes estava sobre ele estava sobre todo o reino do rei Xerxes. Deus abençoou, Deus honrou, Deus, quando Mardoqueu e Esther fizeram das suas tragédias uma oportunidade, se derramaram diante do Senhor e estiveram o tempo todo um coração ligados ao agir do Senhor, Deus abençoou. E isso traz para nós o princípio, o último princípio que quero concluir para essa ocasião, deste estudo. A nossa luta, a luta que Esther e Mardoqueu fez, continua influenciando as gerações até hoje. Nossa luta marcará gerações. Nós estamos diante de uma guerra. Quando nós lutamos com o Senhor, sensíveis ao Senhor, resilientes no Senhor,
A nossa luta marcará gerações. A nossa luta traz um legado para gerações. Você tem lutado? Você está na sua posição nessa guerra? Saiba que o Senhor há de marcar gerações. Eu me lembro como se fosse ontem. Março de 2009, primeira união de casais que a Aline e eu fomos participar como casados. Mas a primeira união de casais que a gente foi em toda a nossa vida foi em março de 2009. Porque nos casamos no final de 2008, aí vieram as festas de fim de ano, acampamento de carnaval, retiro de carnaval. Em março de 2009, a primeira união de casais do ano de 2009, nós estávamos lá, Aline e eu, casados, primeiro aninho de casado, os primeiros meses de casados, e a gente está naquela expectativa, é a nossa primeira união de casais, como é que vai ser, como é que é essa classe, como é que é essa união de casais. Ali estava o irmão Eduardo ensinando. Eu lembro que a lição daquele dia ele estava falando como a crítica pode ser destrutiva no casamento, e olhando para aqueles casais, o Gilberto abraçado com a Vilma, e outros casais antigos, assim como novos, e ali marcou a nossa história. Mais à frente tivemos um encontro com casais menos de um ano casados, e foi uma experiência tão maravilhosa. E depois o Grifa, que marcou profundamente a nossa vida. Nós só temos a agradecer a Deus tudo que o Ministério da Família desta igreja já fez por nós e continua fazendo. Isso tem marcado a nossa vida. E é por isso que eu me engajo nessa luta e nesses princípios, porque realmente eu sei quanto isso é profundo, quanto isso é necessário e quanto isso vai marcando as nossas vidas. Falando de 2009, estão cerca já de 12 anos de casados que eu tenho com a Aline, e lembro dessas marcas, nessa luta por nossas famílias. Nessa luta por nossas famílias, nós estamos marcando gerações. Não cruze os braços, estamos em guerra. Trago de uma maneira mais pontual todos os princípios que foram evocados até então, a partir da reflexão do livro de Esther. E vamos fazer isso de uma forma de oração. Cada ponto em forma de oração. O meu desejo para você, amada família que nos assiste, casal, os amados irmãos que estão seguindo a união de casais, assim como os demais convidados, aqueles que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor nos dê sensibilidade para a percepção do nosso decadente contexto e da nossa geração. O Senhor nos faça resiliente, transformando as nossas tragédias em oportunidades. Que sejamos vigilantes quanto à crueldade e o jogo sujo do inimigo. Que tenhamos a decisão de comprometer as nossas vidas em oração, na busca pelo Senhor, na guerra por nossas famílias. Que venhamos a investir e dedicar, consciente da oposição do inimigo. Que venhamos também ter a total confiança de que o Senhor guerreia e vence as lutas que nós não podemos vencer. Que não venhamos a nos precipitar, mas que o nosso agir seja conforme o agir do Senhor, sabendo sempre que a nossa luta marcará gerações. Deus em Cristo os abençoe. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus, um abraço, meus irmãos.